tarde a todos e a todas que estão presentes nessa transmissão de mais uma banca de defesa do MEL. Hoje, 17 de novembro, estamos reunidos para a banca de defesa da dissertação da mestranda de mestrado da Amanda Águida da Silva Gutierrez, discente do programa de pós-graduação em estudos literários da Universidade Federal de Rondônia. Na sua pesquisa, a Amanda se debruçou sobre as implicações do espaço narrativo nas relações familiares e interpessoais de uma família de exilados alemães na Bolívia, representadas no romance Os Afetos, do boliviano Rodrigo Hasbun. Bem, esse momento, fortemente ansiado pela Amanda, por mim, a orientadora dela, desse momento, da finalização da pesquisa, traz para nós, um sabor de vitória do ponto de vista integral, de nossa experiência humana, que foi duramente posta à prova nesses últimos 2 anos. Nesse sentido, quebrando um pouquinho o protocolo, eu quero agradecer muito por ter tido a Amanda como orientanda nesse período e registrar também a minha admiração pelo vigor e a amabilidade que ela demonstrou nessa caminhada que foi tão difícil. Também aproveito para agradecer o apoio da coordenação do mestrado nesses últimos semestres, aí na figura dos professores doutora Fátima Molina e professor doutor Paulo Benício de Moraes, e especialmente ao Wilson, nesse momento, por todo o amparo técnico que ele está nos dando, para que esse momento seja possível. Bem, sabemos que a banca de defesa é uma cerimônia, um ritual de apresentação do novo pesquisador, pesquisadora para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, e que tem aí alguns protocolos que eu vou mencionar a seguir para a gente iniciar. Então, após a minha fala, a Amanda ela vai realizar a apresentação de sua pesquisa, de forma resumida, aí no máximo 30 minutos. Aí, na sequência, será dada a palavra ao membro externo, nosso convidado, o professor doutor João Carlos de Souza Ribeiro, da UFAC, a quem nós temos o prazer de ouvir novamente, nós aqui da banca, porque o professor ele participou da banca de qualificação desta pesquisa, então nós agradecemos uma vez mais, professor, a sua disponibilidade e a releitura do trabalho. Posteriormente, passaremos aí a palavra para as considerações da professora do MEL, membro interno, professora doutora Andréa Moraes da Costa, que também participou da banca de qualificação da pesquisa da Amanda, e que nos acompanha, na verdade, desde o seminário de dissertação em andamento, contribuindo conosco, desde aquele momento em que a pesquisa ainda estava engatinhando. Então, realmente, nosso muito obrigada por vocês estarem aqui oferecendo as contribuições tão valiosas para a conclusão mesmo desse trabalho. Então, aí, após as arguições, a Amanda terá uns minutos para se posicionar diante do que lhe foi solicitado pelos professores. Logo após, a banca se reunirá reservadamente e ato subsequente será realizado, voltaremos à sala para fazer o comunicado público da decisão. Então, agora, Amanda, a palavra é para você. Eu vou compartilhar aqui a tela, deixa eu só ver se já aparece. Está aparecendo já? Está sim, Amanda. Sim? Tá bom. Boa tarde, primeiramente a banca, boa tarde a todos e todas. Eu sou Amanda, mestranda no mestrado acadêmico em estudos literários pela Universidade Federal de Rondônia, UNI. Hoje eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado intitulada Espaços Entrelaçados, Cicatrizes do Exílio no Espaço Familiar em Os Afetos, de Rodrigo Hasbun. Essa pesquisa ela foi realizada sob a orientação da professora doutora Graciele Marques. Esse estudo ele está vinculado à linha de pesquisa 1, Estudos de Literatura, Cultura e Letramento. Tem como banca examinadora a professora doutora Graciele Marques, da UNI, que é a presidente da banca e minha orientadora.
professor doutor João Carlos de Souza Ribeiro, aqui da UFAC, membro titular externo, professora doutora Andréa Moraes da Costa, da UNI, membro titular interno, e como membro suplente, o professor doutor Paulo Eduardo Benício de Moraes, também da UNI. Bom, essa é o meu objeto de estudo, é a obra que pertence à literatura boliviana contemporânea, intitulada Os Afetos. Ela foi publicada em 2015, sob o título original de Los Afectos, do escritor Rodrigo Hasbun, e foi traduzida para o português em 2016. A tradução é de José Geraldo Couto, pela editora Intrínseca, e aqui nós trabalhamos com a versão traduzida para o português. Bom, a obra Os Afetos é uma obra que apresenta, que narra a história de uma peculiar, de uma aventureira família de alemães exilados, que após a Segunda Guerra Mundial, eles deixam Munique, na Alemanha, e partem para se exilar na Bolívia. É uma família composta por 5 membros, e nós observamos que a família é a personagem principal da obra, porque todos eles são protagonistas, né? E é uma obra narrada através do compartilhamento de memórias. Então, quando eles saem da Alemanha e chegam à Bolívia, eles encontram uma Bolívia dos anos de 1950, e segundo o olhar deles, é um lugar inóspito, considerado periférico, não civilizado. E aí a obra também tem uns eventos históricos muito importantes que perpassam essas 3 décadas, 1950, 60 e 70. E aqui nós nos ocupamos em estudar os 3 tipos de espaços, sendo o espaço psicológico, o espaço geográfico, porque as personagens são personagens exiladas, e os espaços sociopolíticos. E como que esses espaços interferem primordialmente na estrutura, no arranjo familiar, nos afetos, no espaço afetivo da família Hertling. Bom, o meu sumário está dividido da seguinte forma: introdução, a seção 1, expressões do espaço narrativo na literatura boliviana. Seção 2, afetos e espaços de uma família em comum. Seção 3, espaços sociopolíticos, percursos ideológicos em Os Afetos, e bem como as considerações finais e as referências. A nossa pesquisa, ela parte da questão norteadora, da problemática norteadora, de pensar como que se reconfigura o espaço familiar afetivo na obra Os Afetos, mediante a dinâmica dos deslocamentos provocados pelo exílio, e quais os possíveis sentidos sociais e políticos que revestem as expressões desses espaços. Bom, é importante a gente destacar que nós entendemos que o exílio é um fator, sim, né, determinante para uma fragmentação, uma ruptura, tanto na perda da identidade, como desse local de pertencimento. O que nos cabe aqui é pontuar como que essa família, se é que ela consegue, né? Como e se ela consegue se reconfigurar esse afeto, esse espaço afetivo. E tudo isso passando por atravessadas essas subjetividades pelo cenário sociopolítico que a Bolívia vivencia. A nossa hipótese é propor que a construção artística empregada reforça a fragmentação da experiência subjetiva e reflete a busca pelo ancoramento das personagens, ou seja, de uma singularização perturbada pela relação disjuntiva entre o ambiente familiar e o deslocamento geopolítico. Então, para isso, nós entendemos que essas subjetividades, tanto a questão do ancoramento de si mesmo, né, já que são sujeitos exilados, essa fragmentação impulsiona também na pulverização desses vínculos afetivos, né? Então, isso impacta no ambiente familiar dos Hertling, da família Hertling. O objetivo geral é destacar as expressões do espaço no romance, tendo em vista os processos de desterritorialização e reterritorialização, a fim de demonstrar como tais processos interferem no arranjo familiar.
pulverizando os vínculos afetivos entre os érteles e como provocam a reinvenção de novas subjetividades cruzadas pelas relações de poder no território nacional. Bom, aqui nós temos dois conceitos importantíssimos que acompanharam a pesquisa a todo momento, que são dois conceitos postulados por Ana Lúcia Paranhos, 2010, quando ela nos apresenta os conceitos de desterritorialização e reterritorialização. Bom, esses dois neologismos, eles partem aí de uma dualidade, no sentido que a desterritorialização é esse movimento de quando o sujeito deixa o seu lugar, né, de forma forçada, e ao mesmo tempo que ele é obrigado a deixar esse lugar, ele também é obrigado a se realocar em outro espaço. E é justamente o que acontece com a família Ertl. E aí o segundo ponto é tentar entender como que eles conseguem se reinventar, justamente através do processo de reterritorialização. Eles precisam criar novas subjetividades dentro desse novo espaço que é a Bolívia. E tudo isso cruzado pelas relações de poder territorial. E, mais do que isso, essas personagens estão em busca de um lugar, estão em busca de um espaço, e a Bolívia também está em busca de um espaço, porque a Bolívia está vivenciando uma efervescência política, contingenciamentos políticos, e ela também está em busca de uma posição em um cenário histórico. Os objetivos específicos. O primeiro deles é destacar a forma como a família Ertl, uma família de alemães exilados, se relacionam com o novo espaço. Nesse caso, os espaços físicos que essas personagens circulam, se movimentam. No caso, La Paz, na Bolívia, a fazenda La Dolorosa, que é a fazenda localizada em Santa Cruz, que o patriarca da família, o Hans Ertl, após o falecimento da Aurélia, da sua esposa Aurélia, ele compra essa fazenda e vivencia uma espécie de autoexílio nessa fazenda. A floresta Paititi, para a gente entender, a cidade perdida que foi enterrada ou escondida, né, no coração da Amazônia peruana pela civilização inca, e o Hans tem esse desejo de encontrar, né, essa espécie de Eldorado para ele, e a obra começa justamente assim. O espaço casa, né, já que nós estamos falando da família, estamos falando dessa estrutura, dessa arquitetura familiar, então a gente também precisou entender como é essa dinâmica familiar dentro do espaço físico casa. O objetivo 2 é compreender a construção dos espaços potencialmente conflitivos e que impactam nas relações intersubjetivas do núcleo familiar e na singularização da subjetividade. Aqui a gente parte para uma questão dos espaços psicológicos. São espaços potencialmente de conflito que geram atmosfera conflituosa nas personagens. E isso impacta também na estrutura, né, da família, no ambiente familiar. E o último e terceiro objetivo específico, analisar a dimensão sociopolítica que a representação dos espaços narrativos destacados adquirem no romance Os Afetos, em especial no ponto de vista em que espaço íntimo e sociopolítico se entrecruzam. Então, aqui a gente se debruça na questão do espaço sociopolítico, porque a Bolívia vivencia a Revolução de 1952, ela passa pela questão do ciclo da guerrilha, e essas personagens são impregnadas por esses discursos. Opa, deixa eu acho que travou. Opa, foi. Ufa, foi. Bom, a pesquisa, ela possui uma abordagem qualitativa, de cunho descritivo e analítico. O método é o método bibliográfico. Nós também trabalhamos com a questão do levantamento de seleções de materiais publicados, entrevistas do escritor que versam sobre a obra do escritor, né? A gente analisou o corpus literário da obra do Rodrigo Hasbun. Também trabalhamos os estudos teóricos e críticos sobre a literatura boliviana contemporânea, né? A sua formação e os seus desdobramentos, né, no cenário atual.
A fundamentação teórica, ela se organiza em a partir de 3 perspectivas. A primeira delas através das novas cartografias desenhadas pela temática das mobilidades da literatura latino-americana contemporânea. Para isso, a gente trabalhou com a Zilá Bernard, 2010, e, como eu falei lá no início, a obra Os Afetos, ela é narrada pelas memórias, ela tem essa questão do tempo marcado, cronológico, e a gente observa, né, a construção das personagens, e para isso a gente embasou com os conceitos postulados por Bakhtin sobre o cronotopismo, que estuda essas 2 categorias literárias, tempo e espaço dentro de uma obra literária. As abordagens do espaço narrativo, a chamada topoanálise, porque é fundamental, já que nós estamos trabalhando essa ideia espacial, né, de categoria espacial, dentro da obra literária. Então, a gente trabalhou a topoanálise, né, que estuda os desmembramentos dos múltiplos e possíveis sentidos que o espaço pode assumir na ficção. Para isso, nós trabalhamos com Osman Lins, 1976, Osíris Borges Filho, 2007, Brandão, 2013. Bom, a primeira sessão é Expressões do Espaço Narrativo na Literatura Boliviana. Como a gente está trabalhando o espaço, e é uma obra de literatura boliviana, foi fundamental que a gente pudesse entender como foi o processo de formação da literatura boliviana, até chegar na atualidade. E aí, com esses estudos, nós pontuamos que a literatura boliviana ela se forma, né, a partir desde o processo de colonização, desde a busca por uma identidade nacional, de um ser boliviano, né? O próprio período ditatorial da Bolívia, que foi de 1964 a 1982, foi um período muito extenso, onde houve foram freadas as produções, né? Um período de extrema censura, e isso tudo corrobora para a construção, a formação, né, dessa identidade, dessa literatura. Aqui nós usamos o conceito do Fernando Ansa, 2003, que ele fala de uma espécie de movimento centrípeto, que é um movimento de aproximar a literatura boliviana, trazer a literatura, essa força, né, trazer essa literatura boliviana para essa projeção internacional, no sentido que ainda é considerada uma literatura, pela tradição literária, uma literatura ainda considerada periférica, uma literatura fronteiriça, né, uma literatura ainda incipiente. E, com isso, aí nós enfatizamos ainda mais na seção 1.1 outras geografias do pertencimento na nova literatura boliviana contemporânea, que é quando a gente trabalha primordialmente com os estudos da Magdalena Gonzalez, 2017, que é uma crítica argentina, e ela faz uma belíssima análise dos corpos literários dos escritores nascidos no final de 1960 a início de 1980, inclusive o Hasbun é um desses escritores, e aí ela nos apresenta que a literatura boliviana, sim, a literatura que parte aí dessa questão, ela é formada através de uma identidade multicultural, heterogênea e plural. E aí, falando do Hasbun, nós dedicamos uma sessão inteirinha a ele, porque foi de fundamental importância entender a construção dessa obra, dessas personagens. Bom, primeiramente, o Hasbun é um escritor, é um sujeito em deslocamento. Isso aí é um fato, porque ele transitou por muitos espaços, e isso parece que em algum momento se transmuta muito para as personagens. O Hasbun, ele constrói personagens que estão muito envoltas dentro de mergulhadas dentro de seus dramas pessoais, familiares, e essas personagens, mais ainda, elas se relacionam muito com o espaço, seja o espaço do corpo, seja o espaço psicológico, seja o próprio espaço do exílio. Não é só na obra Os Afetos que isso acontece, porque nós analisamos algumas outras obras, né, do Hasbun para poder construir essa subseção. E aí a subseção 1.3, literatura e espaços narrativos, é uma subseção que traz um aporte teórico de todos os espaços que nós iremos trabalhar, que nós trabalhamos, na verdade, ao longo da pesquisa.
Primeiramente, a gente vai compreender como que o espaço, enquanto categoria literária, é visto dentro da literatura. A partir dos estudos do Joseph Franklin, em 1945, o espaço ele começa a se ressignificar, né? Ele antes é visto como, assim, ainda muito ligado a essa questão geográfica, essa questão de delimitar, né, de fronteira, de limitar. E aí, com esses estudos, aí posteriormente, né, não posso deixar de citar o Bachelard também, que tem um estudo, e aí o Osíris Borges Filho também amplia esses estudos, essas categorias, e parte para uma questão mais psicológica. E aí a gente nota as nuances que o espaço, enquanto categoria literária, pode assumir em uma obra. Ele pode sair da categoria de agente passivo para agente ativo, ora ele pode se personificar, ou seja, se tornar uma personagem da obra, e como a Barbieri pontua, ele pode ser também, ele é o articulador da história também, né? E aí, também, ainda nessa subseção, nós aprofundamos a questão do processo de desterritorialização e reterritorialização que eu já citei no início. Aí eu trouxe rapidamente só a imagem, né, do Rodrigo Hasbun, para vocês conhecerem. Ele é um escritor, roteirista, jornalista boliviano, tem origem palestina, mas nasceu em Cochabamba, em 1981. É um jovem escritor ainda, mas já em ascensão, né, já bem conhecido, tem um trabalho muito, muito fantástico nessa questão, né, da visibilidade à literatura boliviana. E, atualmente, ele mora nos Estados Unidos. A seção 2, Afetos e Espaços de uma Família em Comum. Aqui, a ideia dessa seção, primeiramente, tem um fato curioso da obra Os Afetos, porque a família Hertler, ela existiu mesmo, mas aqui, né, fica bem pontuado, que fique bem pontuado que nós estamos trabalhando com a ficção. Mas aí a gente faz algumas considerações, né, com relação a essa questão da família ser uma família histórica. O Rodrigo Hasbun ficcionalizou, se debruçou nessa história dessa família, dessa histórica família, e ficcionalizou esses elementos. E aí a gente já aproveita isso para deixar bem delimitado, bem alinhado a questão da história e da literatura, e quando elas se encontram dentro de um texto literário, né, que são elementos ficcionalizados, elementos históricos ficcionalizados. E aí a gente amplia um pouco com os estudos do Walter Scott, do romance histórico também, para poder embasar essas teorias. E aí, o cronotopismo, a seção 2.1, e os afetos, pela questão do tempo, pela questão dessa relação do tempo muito forte com o espaço, a questão das memórias. E aí nós trabalhamos o Bakhtin aí com a cronotopia, né? O Bakhtin diz que não dá para separar. Não dá para a gente separar tempo e espaço dentro de uma obra literária. Nós trabalhamos também através do entendimento da ação do tempo sobre as personagens, sobre o espaço, com o Benedito Nunes, 2013, também ainda nessa subseção. A seção 2.2, Espaços Vividos, Reconfigurações no Exílio Boliviano. Essa ideia de espaços vividos, ela é inspirada nos estudos do Angelo Serpa, 2019, que ele fala que espaço vivido, e aí a gente pega um pouco emprestado da geografia cultural, esse entendimento, quando diz que os espaços vividos, eles são experiências geográficas que nós temos com esses espaços. Esses espaços, nós marcamos esses espaços e eles nos marcam, né? Então, isso também foi bem significativo. Também a gente, ainda no viés do Foutuan, a questão da experiência íntima com o espaço, né, que o Foutuan, ele apresenta que o espaço, ele atende às nossas necessidades, por isso que a gente cria relações afetivas com esse espaço. E é bem assim que acontece na vida real também, né? Quando a gente se relaciona com aquele espaço e a gente é feliz naquele espaço, a gente cria uma relação afetiva com ele. Quando não, é necessário que a gente deixe aquele espaço e vá... É justamente o que acontece com a família Hertler, né? Como que eles vão criar um espaço dentro dessa dinâmica de ser exilado, né? Dentro desse novo espaço da Bolívia. E aí, como nós estamos falando de exílio,
e nós recorremos também ao Eduardo Said, 2005, e o Eduardo Said tem um trabalho que falta até adjetivos para qualificar com relação ao exílio, porque ele foi um sujeito que vivenciou o exílio, a família do Eduardo Said também é uma família que vivenciou, ele e a família, esse processo de exílio, e aí ele nos apresenta o exílio como uma espécie de punição, de castigo. E ele ainda diz que o ser exilado, ele sempre vai ser o estranho naquele local, mesmo que ele tente aquele processo lá que eu falei no começo de reterritorialização, porque ele tenta criar, ele tenta se realocar esse espaço, mas ele sempre vai ser visto como outro, né, segundo Said. E aí, a última subseção dessa seção, a 2.3, espaços de conflito, quando nós apresentamos os espaços psicológicos, né? Então, observem que a gente desmembrou, né? Três tipos de espaços de perspectivas diferentes. O primeiro é o tempo, o exílio, né? Mas sei lá, do geográfico, espaço geográfico, e agora o psicológico. E são espaços de atmosfera conflituosa. E que muitos desses espaços não deveriam ter essa atmosfera conflituosa. Mas eles aparecem assim para as personagens e isso influencia. E para isso a gente trabalhou com o Osman Lins, 1976, com essa questão da ambientação também e dessa atmosfera. E a última seção da pesquisa, espaços sociopolíticos, percursos ideológicos em os afetos. O primeiro dele, a primeira subseção dessa seção, 3.1, espaço e mediação dos sujeitos com desejos pessoais e coletivos em os afetos. Como eu falei lá no início, a obra apresenta esse cenário histórico, político, né, conturbado, é um momento de efervescência política, e aí nós temos o evento histórico do ciclo da guerrilha, que é liderado pelo Ernesto Che Guevara, né? Ernesto Che Guevara. E aí, aqui nós trabalhamos com três personagens principais, né? No caso, a Mônica Ertler, na verdade, 4. A Mônica Ertler, que é a filha mais velha da família Ertler, e a Mônica, ela se filia ao Exército de Libertação Nacional. O Reinhardt, que seria uma personagem secundária, mas ele tem um papel muito importante dentro da obra, inclusive tem um capítulo inteiro dedicado a ele, né, que ele faz essas análises, ele conta, né, como é que foi esse processo, e a Trixie Ertler, que é a filha caçula, e a Heidi Ertler, que é a filha do meio. E aí nós notamos que, como são personagens que passaram a sua juventude na Bolívia, nesse período, foram mais afetadas do que as demais personagens da obra. Elas foram mais impregnadas por esses discursos, né? Porque elas vivem conflitos geracionais. As mais jovens, a Heidi e a Trixie, não são tão afetadas por esse discurso. Porém, a Mônica e o Reinhardt, que o Reinhardt também é um alemão, ele e sua família também estão na Bolívia exilados. E eles se filiam ao Exército de Libertação Nacional. Então, eles são impregnados, né, afetados por esses discursos. E aí, como a subseção diz, eles estão nesse entremeio entre a busca dos desejos pessoais e a busca dos desejos coletivos. Isso tudo se mistura. Eles estão em busca de uma missão, de uma ideologia. Nós trabalhamos aqui o Siles Del Valle, 1996, que ele trabalha essa questão e ele também faz pontuações acerca da formação da literatura, da formação da literatura boliviana a partir dessa perspectiva, né? Fala da questão da utopia, da distopia. E a seção 3.2, distâncias e ausências, o espaço do fim. Aqui são as páginas finais de Os Afetos. É um epílogo. O Rodrigo Hasbun, ele quebra a expectativa do leitor, porque a gente espera realmente um final assim bem redondinho, pronto e acabado, e não é isso que acontece. E termina de forma inesperada, né? A gente até
a gente chamou essas páginas de falso final, porque é um final que não tem um fim, né? Mas aí termina a personagem, o pai da família, o patriarca, o Hans Ertler, exilado na sua fazenda, La Dolorosa, que tem um nome já bem peculiar, né, bem interessante, e ele ordena que cavem uma cova, e a gente não consegue mensurar qual é a finalidade para aquela cova. E a gente consegue fazer algumas inferências, porque a Mônica Ertler, como eu falei, que ela se filiou ao Exército de Libertação Nacional, ela foi a responsável por vingar a morte do seu líder, Ernesto Che Guevara. E aí, nunca a família encontrou, né, os restos mortais da Mônica. Ela sumiu, desapareceu. E aí, talvez seja por isso. E aí, nós notamos algumas questões interessantes, que é a questão da degradação do espaço. O espaço está se degradando ao mesmo tempo da personagem, a personagem está envolta a uma solidão, ele vive aí, experimenta nessa questão só, a família inteira está há um ruir no espaço, há um ruir do tempo e há um ruir das memórias, e os afetos também estão se pulverizaram nesse momento, né? Então é um final bem, bem interessante. E aí as considerações finais. Aqui é parte do resultado da pesquisa. Bom, Os Afetos é uma obra que nos deu, assim, de mão beijada, muitos espaços para a gente estudar, para analisar. Só que não dá para abarcar tudo em uma única pesquisa, né? Então, a gente tentou analisar esses espaços, mas são espaços diferentes, são espaços atravessados pelo tempo, de tempos cronológicos diferentes, tudo muito alinhavado pela memória das personagens, pelo esse compartilhamento. As memórias até alguns personagens falam que a memória nem sempre é um lugar seguro, mas eles vão contar a história deles pela memória. Bom, esses espaços, eles transformam e são transformados a partir do contato constante com as personagens. E um dos nossos resultados também fundamentais é, sim, o exílio, ele é o fator determinante da fragmentação dos sujeitos, tudo atravessado pelas lutas territoriais, muito forte, muito marcante na narrativa. Há uma fragmentação dos vínculos afetivos, tanto das personagens quanto da sua família, na estrutura familiar. E tudo isso nós sublinhamos e foi norteado aí por esses dois processos, dois conceitos de desterritorialização e reterritorialização. Essas são parte das minhas referências e o meu muito, muito obrigada pela atenção de todos e todas. Foi? Certo, obrigada, Amanda, e parabéns pela sua apresentação. Agora nós passaremos, né, a palavra para as considerações sobre o seu trabalho para o professor Dr. João Carlos de Souza Ribeiro, professor convidado, membro externo da UFAC. Professor, a palavra é com você. Estão me ouvindo todos? Estão, né? Estão Sim. todos me ouvindo? Tá. Sim. Então, tá. Boa tarde primeiro. Agora é oficial, não é? Agora é hiperoficial, não é? Amanda, chegou o seu dia, não é? E eu acho que não há problema de falar agora aqui. Eu acabei de ser falado pela professora aqui, pela presidente, desses problemas técnicos que fazem com que a gente tenha que ser sucinto das nossas colocações. Mas é muito interessante. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez ao mestrado, né, da Unir, que aceitou meu nome, né, representado pela professora Graciele, que eu tive o prazer de conhecer, e também pela companhia da professora Andréia, meu Deus do céu. E antes de qualquer coisa, Amanda, eu quero dizer o seguinte: a gente que tem mais alguma experiência em bancas, mesmo que a gente veja um professor, uma colega, uma vez ou duas vezes, a gente percebe a mão delas no texto da gente, quando a gente está sendo orientado. E, André, eu vi a mão da Andréia porque eu lembrei, no meio da segunda leitura, do seminário da dissertação, né? Então, como o texto cresceu, aí eu falei assim, bom, muito bem orientado esse texto, a mão da professora Graciele, e a outra parte da professora Andréia.
Então, Amanda, você não poderia estar em mãos melhores. Nessa parte final, exatamente, eu não poderia fazer muita coisa, a não ser apenas ser um olhar externo mesmo, né, como convidado, e que para mim é uma honra muito grande. Aliás, já deixo de antemão à disposição para futuros trabalhos, parcerias também, que é muito bom a gente manter essa ciranda viva, não é? Ainda mais nós que estamos na região norte, e a gente tem que trocar realmente assim, fazer esse câmbio, não é? Eu acho que é importante. E eu fiquei muito feliz com o seu trabalho, Amanda, porque eu vi um crescimento significativo, não é? Não é que o professor, quando ele participa de uma banca, ele quer, tanto é que a gente recomenda, né, a sugestão, né? Mas quando a gente vê que o aluno acata, claro, com a anuência da presidente, que é a sua orientadora, né, que o trabalho estava bem adiantado, a gente percebe que ele fica mais redondo. Né? Então, eu sempre gosto de dizer isso, professora Graciele, porque às vezes o aluno acha que a gente está se metendo no texto dele, mas não, a gente está dando burilamento daquilo que ele não viu, não é? Porque o texto é dele e a orientação é da professora. Então, eu fiquei muito feliz com o trabalho. Claro, algumas coisas passam, porque é normal, da escritura do texto, da finalização, mas é bem diferente da qualificação, não é? Eu costumo dizer, professora Andréia, aqui na qualificação, que é íntima, não é? A gente coloca o candidato na piscina, não é? Ele tem que saber nadar na piscina, senão ele se afoga, né? É quando a gente vai fazer decisões mais cirúrgicas, digamos assim. Mas na defesa, não. A defesa do trabalho já está pronto, não é? Não tem muito o que pensar. É só mesmo a gente poder compartilhar esse momento, que é o teu momento, né? É o momento da finalização. Eu gosto sempre de falar isso, Amanda, porque é importante. Eu sempre gosto de lembrar isso nas bancas. Eu tenho certeza que a professora Andréia e a professora Graciele, elas vão comungar do que eu vou dizer. Até porque está aqui aberto em público, tem que ser mesmo em público, já que é uma sessão pública. As pessoas pensam, equivocadamente, que o doutorado, o título de doutor é mais importante. Não, é o mestrado. É o processo. O doutorado é apenas a continuação. É no mestrado que a gente cresce. É no mestrado que você sai da graduação e se depara com um curso completamente diferenciado, que é o stricto sensu, não é? Tanto é que, quando a gente faz a classificação dos cursos de stricto sensu, como é que é chamado curso de doutorado? É curso terminal. É só terminal. O processo é o mestrado. É no processo que a gente cresce intelectualmente. É no processo que a gente sabe para onde a gente vai andar depois. Embora é no doutorado que você consiga, digamos, as maiores conquistas, não é? Porque é o título terminal. Mas não, tanto é que quando você vai fazer um doutorado, você transfere créditos, você já sabe o métier. Então, o grande curso da nossa vida realmente é o curso de mestrado. Esse é o teu grande curso. Quando você fizer doutorado, é apenas uma continuação, não é? E eu quero antecipar algumas coisas, porque eu já mudei já o foco das colocações, professora Graciele e professora Andréia, e eu vou começar de trás para frente, né? Embora eu esteja aqui com papel. Esses papéis aqui, como a professora já sabe, me conhece, eu já faço a força didática. Depois eu quero pedir permissão, que as observações que ainda têm que ser feitas, são poucas observações, mas de texto mesmo, não é nada de grande monta que vá atrapalhar o desenvolvimento. Eu vou enviar para o seu e-mail para ajudar na elaboração do texto final, né, com a anuência, mais uma vez, da professora Graciele, que é a sua orientadora e presidente da banca. Mas eu fiquei impressionado com uma coisa. Olha que eu participei de bancas há muito, já participo de muitas bancas. E aí, num determinado momento, a Amanda conseguiu, com maestria... Vai ouvindo bem, Amanda? É bom que o público sabe que a Amanda foi minha aluna da Universidade Federal do Acre, aqui em Rio Branco, não é? Ela foi minha pesquisadora comigo, então eu sei mais ou menos o caminho dela, o percurso dela. Né? Então, por isso que eu me sinto duplamente honrado, né? Por ela e pela banca maravilhosa que está aqui presente. E aí, professora Graciele, que foi orientadora, aí para ela que eu vou dizer agora isso, eu vi todo o romance analisado e muito bem analisado nessa dissertação. É como se eu tivesse lido o romance. Não é? Então, assim, o nível de análise, de crítica que foi feita em cima do texto foi maravilhoso. Eu me encantei. E aí me veio a ideia, eu falei assim, meu Deus, será que ninguém em Hollywood pensou em fazer um filme desse romance? Porque ele é, na verdade, um roteiro de cinema. Ele dá exatamente na grande tela. Né? Quer dizer, tal é a pegada, digamos assim, narrativa, né? E que sustentou, teoricamente, com o que você fez. E aí, nessa parte, eu devolvo para a orientadora, que conseguiu, com você, construir um arcabouço teórico muito bem colocado,
não é? Eu vi o intertexto, eu vi o diálogo, eu vi um crescimento, eu vi uma coerência do início ao fim. Isso é muito bom, que faz que o texto para o leitor, ainda que eu seja leigo em relação a Rasbun, que eu não conhecia, mas o leitor ele já fica íntimo, ele faz parte daquele universo. Então, quando a gente lê um texto, Amanda, numa citação de mestrado, numa tese de doutorado, a gente não está pensando que está ali como uma pessoa que vai arguir, mas como alguém que está lendo e está entrando naquele universo. E eu entrei no universo. Então, isso é muito legal. Aí o texto ficou leve, ficou maravilhoso, ficou prazeroso. Eu ia e voltava, aí eu cotejava, não no sentido de contra-erros, assim, que bacana que ela falou isso, que bacana. E ali eu consegui ver a sombra da Graciele e ver a sombra da André também, claro, evidentemente, né? Que estava na qualificação. Passando essa parte aqui, só algumas coisas técnicas, mas não é nada de grande monta. Mas aí, professora Graciele, eu vou aproveitar aqui a intimidade, no bom sentido, puxar a orelha da Amanda numa coisa. A Amanda vai e coloca o meu nome incompleto. Não está certo isso, dona Amanda. Lá na página, você vê aqui, lá na página das dedicatórias, você colocou só João Carlos de Souza. Cadê o Ribeiro? Mas está aqui, está aqui. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas interessantes. Por exemplo, da parte da frente mesmo, tá? Que eu vou colocar. Eu até coloquei aqui, você nem precisa só apenas fazer a colocação. É arrumação de texto mesmo, por exemplo. Quando a gente dedica o nosso trabalho para alguém, poxa, é a parte íntima, é a nossa parte, é aquela parte assim, olha, ninguém pode se meter nisso daqui, não é? Eu só queria que você desse uma melhorada no texto. Por exemplo, você dá um exemplo aqui. Você coloca assim, essa dissertação é dedicada à minha família. A minha avó, Idérica Alves, em memória. Aí, vírgula, realizar esse sonho não seria possível. Tu faz direitinho, 2 pontos. Realizar esse sonho não seria possível, você colocou direto. Melhora aquilo ali, tá? Porque tá abrindo seu trabalho, não é? Era só isso, mas isso aqui eu vou falar depois, tá? Eu vou passar depois para você, tá? Então, vamos lá. Porque eu tenho contra mim o tempo, né, professora? Na verdade, é o seguinte, Graciele, é aquela coisa, né? Quando a laranja tem muito suco, a gente quer espremer. Então, é uma tarde, seria uma tarde longa, dá para falar muita coisa, Amanda. Tal a qualidade que está o seu trabalho, não é? Então, como a maioria das questões que eu coloquei aqui nessas folhas, são muitas, mas não é nada demais, são mais ligadas a texto, eu vou fazer o seguinte com você, então, tá? Realmente, não tinha muita coisa para perguntar mesmo, não, assim, em relação à colocação do trabalho. Vamos fazer aqui uma coisa. Vamos lá. Então, já falei dos agradecimentos. Não é? Sim, eu quero mais uma vez ratificar. Digamos que no universo 100%, eu acho que você catou 95%. Não é? Preciso falar disso, que é importante. É importante, até porque houve eu fiquei incomodado na qualificação, no bom sentido, Graciele e Andréia. Eu tive o cuidado, Graciele, de fazer uma pesquisa atualizada, porque a BNT muda toda hora, né? A BNT muda toda hora. Eu lembro que eu fiz um apontamento lá em relação ao sumário, não é? Mas a professora Graciele teve a sensibilidade de atualizar, não é? O sumário para 2021, né? Então, algumas colocações que eu faria, eu não faço mais porque realmente mudou sim. Eu estava desatualizado isso aí, então eu estou colocando isso aqui bem para a defesa, mas vou te mandar alguma coisa em relação a isso também, não é? Se não, vejamos. Ok? Assim, só coloque aí página 9, depois você vai ver com cuidado, porque eu achei que na página 9, na verdade, não achei não, está. Uma parte do seu resumo, ele foi transposto para introdução. Então, eu acho que houve uma repetição aí. Eu acho que se pudesse desfazer isso, ou melhorar, não sei, talvez ficasse um pouco melhor. Então, tudo é que não é tão grave assim. A outra coisa que eu queria falar também, não posso passar, já que eu estou desmontando toda a minha sequência aqui, para a gente atacar os pontos mais essenciais, é uma sugestão, né? E por ser uma sugestão, evidentemente, que quem decide é a professora orientadora. A partir do que eu falei, Graciele, da profunda análise que ela fez, né? Veja bem, professor André, eu não estou marcando nenhum terreno político, não. O meu doutorado é em poética. Né? Poética, eu acho que eu tenho no FRJ. Né? Então, eu falei assim, eu estou olhando a palavra-chave, mas não vi, não. No final da leitura, eu falei assim, peraí, ela cita a poética dos espaços. Ela fez uma análise perfeita
ela fez uma análise poética da obra, junto de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica. Eu falei, não, eu vou sugerir apenas, né, que seja acrescentado, se houver espaço, na palavra-chave colocar poética também, porque é um texto poético. Aliás, é um texto narrativo com uma pegada muito poética. Não é? É uma sugestão, mas isso aí quem decide é a professora, e eu não estou dizendo que tem que ser, não. Tá? Aí, por causa disso, eu, muito atrevido, eu sugeriria também, porque eu achei, se ficar assim, claro, perfeito, o trabalho está pronto. Vamos lá. Vamos lá para o título. Vou dar trabalho não, tá, professora Graciele? Mas é assim, quer ver? Então, vamos lá. Olha só o título, tá belíssimo. Eu falo para o aluno, né? O aluno pergunta assim, o título tá bonito? Eu falei, o título não tem título bonito. Você lê o título, quem lê o título e vê o trabalho no título, o título é bonito. Beleza? O título é isso. Lê o título, é o trabalho. Se você lê o título e não entendeu o trabalho, ou tem um problema aí, então realmente o título tá bonito. Mas olha só, tá aqui, Espaços Entrelaçados, Cicatrizes do Exílio no Espaço Familiar e os Afetos, de Rodrigo Rasbum. Por que não colocar assim, olha, Poética dos Espaços Entrelaçados? Só colocar poética dos espaços entrelaçados. Gente, se colocar essa poética, eu acho, a meu ver, vai dar um toque um brilhamento tão fantástico. É a minha sugestão, professor Graciele, pelo amor de Deus, tá? Sem me meter no trabalho, tá? É apenas a minha sugestão. Eu estou rindo sempre que eu estou feliz, gente, com o resultado do trabalho. Então, eu acho que eu não tenho muita coisa para falar sobre isso aí. Sim, Amanda, aí eu acho que você vai ter que refazer mesmo, vai ter que rever. Eu não gostei, agora aqui está falando é o professor mesmo que está arguindo, tá? Eu não gostei da conclusão. A conclusão, você repete tudo que você fez. A conclusão, você diz a que veio no final. Eu costumo dizer que a conclusão é a irmã gêmea da introdução. Enquanto você abre o trabalho, você está dizendo para o público, para o leitor, o que você vai apresentar, né, de forma humilde, diante do seu objeto, na conclusão é opinativo, é a sua voz crítica. Então, eu li a conclusão, você só vai dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, baseado nisso, baseado naquilo, mas eu não vi a sua voz. Então, eu acho que a conclusão você tem que dar uma olhada com carinho, enfim, traçar um outro trajeto, tá? Vi só um probleminha, não sei se alguém viu mais, mas eu vi só um probleminha na referência, coloquei só o nome dele aqui, Bemong, só tem um probleminha, né, nessa referência daí, eu acho que tem que ser revista. Bemong, tá lá, Bemong. Eu só botei o nome só para não perder aqui, tá? Ok. Agora, senão, passemos às perguntas. Não tem muito o que perguntar, não. Vou logo falando. Amanda, você pode ir na página 27 da sua dissertação? Vinte e sete. Ó, primeiro... Não, perdão. Terceiro parágrafo, primeira linha. Terceira linha. Isso. Você coloca assim. Você localizou já? Você coloca assim. Afastando-se dos dilemas, entre aspas, do ser boliviano, no terreno social e político, a narrativa de Rasbum prioriza os conflitos mencionados no exemplo que, por sua vez, já estão presentes na tradição literária boliviana, como demonstra González Almada na leitura e por aí vai. Aí a minha pergunta primeiro é essa. O que é o ser boliviano? Eu quero que você diga para mim, que não ficou claro esse ser boliviano. Eu quero dizer para mim, como é que você vai defender que ser é esse? O que é o ser boliviano? Não é? Ok, tá? Vamos lá para... Só um minutinho. Sim. Tem um probleminha na página 65, mas não precisa ver... não. Vamos lá na página 65. Página 65. É muito bom, Amanda, quando a gente encontra poucas coisas que a gente vai comentar, porque a gente percebe que o trabalho ficou redondo, não é? É para tirar, Amanda, aquele mito, sabe? Para falar para as professoras aqui, todo mundo acha que em banca os professores vão meter o pau no aluno, meter o pau no trabalho. Não, tem trabalhos que são assim, maravilhosos, que a gente não tem muito o que falar, não. Tá perfeito. Chegou aonde tinha que chegar. Página 65,
Segundo parágrafo, primeira linha. Segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Ih, meu Deus, será que eu me perdi aqui? Pode para. Não. Página 65, tá certo. Eu fui na página errada. Um momentinho só. Página 65. Tá? Tá. Segundo parágrafo. Você coloca assim: Aurélia é uma personagem tecida pelo autor como uma mãe dona de casa. Mas ela já não é mãe? Não seria óbvio isso aí? Não é? É só um detalhezinho, mas que, né, obviedade aí, tem uma obviedade aí, não é? Sim. Vai na página 56, no primeiro parágrafo, página 56. Isso acontece, mas isso aqui não pode acontecer, não. Não é nada de grave, não, mas é para você consertar. Na página 56, primeiro parágrafo, página 56. 56. Primeiro parágrafo, linha 4. O nome da personagem triste está escrito, só isso. Você botou Tirche. Dá uma olhada lá. Ok? Ok. A outra pergunta também. Só um minutinho, só. São duas perguntas só, mas vou fazer. Espera aí. Agora sim. Agora onde é que está isso aqui, mano? Espera aí. Na página 31, você fala em subjetividade do ser. Subjetividade do ser. Último parágrafo. Página 31. Página 31. Isso. É a última linha do parágrafo. Subjetividade do ser. Eu gostaria que você explicasse sobre essa sua colocação, o que é a subjetividade do ser, não é? E, sem muitas delongas, eu gostaria muito, Amanda, também... Posso perguntar, Amanda? Então, só mais duas perguntas, professora, já vai ser rápido. É aqui, quando eu estou lendo a dissertação, eu vi que você deixou a análise da mãe para o final. Aí aquilo me incomodou, sabe, André? Eu falei assim, por que ela colocou a mãe no final? Se a mãe representa o silêncio? Então, não é que eu estou dizendo para você, assim, a minha leitura. Será que você quis deixar a mãe para o final porque na obra aparece no final? Será que você quis deixar no final porque para silenciar, ir para o final do silêncio de uma obra que vai ficar em aberto? Por que a mãe não foi colocada em primeiro lugar? Se a narrativa ela passa pela mãe, pela morte da mãe. A morte da mãe ela é significativa para entender a cova aberta lá que o pai faz em relação à filha que poderá vir morta ou não. Aí eu queria que você desse a sua leitura, é apenas uma leitura sua, né? E, para terminar, eu queria que você me dissesse, como autora da dissertação, o que você acha realmente que essa dissertação traz como contribuição valiosa para os estudos a que você se propôs fazer no mestrado? Qual é o caminho que você vê, que apontamentos você faz a partir do seu texto? Exatamente isso. Não tem mais perguntas, professor, já fiz as perguntas, são essas aí. Essas são as indagações. Certo, muito obrigada, professor João Carlos, né, pela leitura atenta e cuidadosa, né? Com certeza vai nos ajudar a melhorar, né, nesses aspectos apontados. A Amanda fez as anotações, né? E aí, então, ao final da segunda arguição, ela vai fazer o seu posicionamento. Então, agora eu passo a palavra para a professora doutora Andréa Moraes da Costa, para ela fazer a
né, colocar o seu posicionamento. Boa tarde, professora Graciele, Amanda, professor João Carlos, que é um prazer aqui, né, estar reunida novamente com vocês. Nós tivemos a oportunidade de apreciar, né, o texto da Amanda durante a qualificação, e como a professora Graciele já havia comentado, eu ainda fui mais privilegiada ainda, digamos assim, né, porque eu acompanhei o trabalho desde o projeto, né, a partir da apreciação do projeto. E então, para mim é bastante significativo, eu agradeço bastante o convite de participar de mais esta etapa, que eu, tendo em vista, né, essa caminhada da Amanda, eu acredito que ela não finda aqui, né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada à Amanda, que aceitou a indicação aí, né, mencionada pela professora Graciele, e passo então aqui a conversar um pouquinho sobre a minha nova apreciação do texto, né, de expressões do espaço narrativo na obra Os Afetos, de Rodrigo Rasbun, não é isso? Bom, comumente a defesa, né, este momento aqui, ele é um momento que é visto e entendido, né, como um momento pro forma, né, um processo pro forma, né? Normalmente a gente comenta sobre essa questão pensando, né, que é um momento derivado aí, né, daquele início da elaboração do projeto, que passa pela qualificação, enfim. Mas, no entanto, nem sempre, né, isso se concretiza dessa forma, né, pensando que é apenas para fechamento de protocolo, né? Muitas pesquisas, elas mesmo chegando nesta etapa, elas ainda necessitam de um amadurecimento, precisam, às vezes, muitas vezes, né, de um empenho maior por conta do pesquisador, do orientador. Mas no caso do trabalho da Amanda, eu digo com toda certeza que ele ilustra essa ideia de que a defesa é um processo pro forma. Porque eu menciono isso porque participei, né, como eu comentei, da qualificação, que naquela etapa, né, já o texto da Amanda já estava bastante amadurecido, né? Ele já era um texto que demonstrava a que venho, né? O trabalho já apresentava um alinhamento bem interessante, pautando, né, discussões desde a trajetória que ela apontou aqui, né, desde a trajetória da literatura boliviana, dando atenção ao momento da ditadura militar, que vocês puderam, né, perceber aí durante a apresentação dela, chegando até o Rasbun, né, esse autor aí pós-moderno, né, e partindo ainda para a análise, né, centrada no espaço, né, incluindo aí não apenas, né, esse espaço geográfico, né, mas também incluindo, e de grande relevância, a questão do tempo e desse espaço, né, psicológico. E fazendo a releitura do teu texto, Amanda, eu percebi que houve um atendimento na íntegra, né, daquilo que eu havia apontado lá no momento da qualificação. E restando, então, pouco agora para eu apontar, né, além dos meus parabéns pelo excelente trabalho, aí, apoiado pela professora Graciele, e que eu entendo que é um trabalho que reflete, né, a grande competência que a professora Graciele tem, né, esse empenho, né, aqui em todos os aspectos, né, o envolvimento que a professora tem com a literatura, né, então, e que a gente consegue perceber, né, isso está retratado, né, eu já comentava isso lá na qualificação, né, que a gente percebia a mão, né, da professora Graciele ali, lado a lado ali contigo, né, então eu acho que
acho não, tenho certeza que tu foi muito bem conduzida, foi um encontro muito feliz, né, de orientanda e orientadora, né? E dito isto, eu ainda queria, antes de partir, né, para o pouco que eu tenho a comentar, né, ainda de alguma coisa, alguma questãozinha que ainda tenha ficado, né, que talvez precise, né, dependendo aí do que vocês forem considerar que precisa ser revisto, eu ainda preciso dizer um detalhe, que isso acaba, de certa forma, informando na introdução, embora que não diretamente, que a escassez do trabalho, né, tendo em vista, né, considerando aí a obra escolhida, né, por vocês, os afetos, né, ou os afetos, né, do Hasbun. Então, há uma escassez, eu tive esse cuidado de dar uma garimpada, né, nos trabalhos que tem ao centro essa obra do Hasbun, e a gente percebe que há essa escassez, né, é tímida a investigação, né, que traz ao centro os afetos. Então, eu penso que isso, né, acaba praticamente, o trabalho de vocês, né, esse trabalho realizado por vocês duas, acaba praticamente inaugurando a pesquisa desse objeto aqui no Brasil, né, o que automaticamente é muito positivo para vocês, orientanda e orientadora. Com certeza, este é um trabalho que vai apoiar, né, outros que se seguirão a partir dele, né, a partir de agora. Né. Bom, então, e aqui só para fechar essa questão, eu percebi, isso já me chamou a atenção lá na introdução, esse aspecto, porque, como eu disse, tu comenta indiretamente, né, Amanda, essa escassez de material, né, investigativo com relação à obra, porque tu comenta na introdução apenas 2, e ali que me chamou bastante atenção. Tu apresenta 2 trabalhos, né, que trazem os afetos, né? Um deles era uma resenha, né? Então, um trabalho, não desmerecendo, mas é um trabalho mais tímido, né? Com relação, pensando aqui numa dissertação, numa tese, né? E na sequência, tu apresenta também uma outra obra, né? Que focaliza o jornalismo, história e ficção, né? Então, e ponto, né? E aquilo ali me chamou a atenção. A partir disso me chamou a atenção, e daí que eu fui investigar, né? Porque, inclusive, eu já estava, né, preparada para fazer a sugestão de que tu apresentasse uma discussão maior nesse sentido, lá no desenvolvimento do texto, né? Que explorasse mais, né? Mas aí, então, eu passei a entender por que de vocês apresentarem já antecipando, né? E não lá na frente essa questão. Ok. Bom, então, aqui só para lembrar, né, isso já foi bem sublinhado, com relação ao teu objetivo, né, isso fica... Eu fico muito encantada, porque quando nós pegamos, enquanto leitores, né, de um trabalho acadêmico, enquanto apreciadores, né, apreciadoras de um trabalho acadêmico desse nível, desse porte, então, alguns aspectos nós vamos ao encontro do texto já pensando em encontrar determinados elementos, né, como o objetivo bem específico, o objetivo bem apresentado, bem delineado, os objetivos específicos, as hipóteses, problema, mas é como eu falei lá no início, nem sempre isso ocorre, né? Nem sempre
esse trato com o texto, ele é atendido em todos esses aspectos metodológicos que parecem algo mais frio, né, a questão metodológica, mas ela é importantíssima, porque depende desses passos orientados pela metodologia para que esse trabalho seja efetivado com sucesso, né? Para que não haja um desalinho, né, um desalinhamento entre, por exemplo, o problema, o objetivo geral e aí por diante, né? E o teu trabalho, Amanda, isso eu já havia comentado também anteriormente, ele é um trabalho exemplar nesse sentido também. Então, ele apresenta, assim, é um trabalho que dá gosto, é de uma leitura muito fluida, né? Ele dialoga, todos os elementos eles dialogam, ele encaminha, a maneira que tu encaminha, né, a decisão de apresentar as etapas aí que estão retratadas, né, lá no sumário, ao longo do texto, elas se realizam. Não há aquela expectativa, há alguma coisa que havia ficado, e que eu apontei lá na qualificação, que havia alguma expectativa de um modo ou de outro, e eu apontei, e tu né, atendeu. Então, a gente consegue ver esse trabalho de uma maneira exemplar, como eu comentei, né? Então, o teu trabalho parte desse objetivo geral, né, que é destacar, né, as expressões do espaço, né, nesse romance do Hasbun, mas visando, né, então, de demonstrar como que os arranjos, vocês assim nomeiam, né, o arranjo familiar, como que isso se relaciona, né, aí com os vínculos afetivos, né, lá da família, né, migrante, e como que isso se manifesta, né, nas relações de poder, e o que eu senti anteriormente, a falta, né, do diálogo com relação ao poder, ele é revisto, né, por vocês, e fica bastante claro, de uma discussão muito limpa, muito acertada, assim, então, muito bom poder observar isso, né, aqui, né, nessa etapa que não há gaps aqui, né, não há lacunas aqui a serem preenchidas, né, praticamente, né, então o que eu vou apontar aqui é algo que é inevitável, né, é aquela história, né, quando o texto vai para o mundo, né, sempre há algo, né, a ser a partir do diálogo, né, do leitor com o texto, com o autor do texto ali e tal, acaba sempre surgindo, né, algo que a gente pode rever, né. Então, eu diria que praticamente é a minha única observação, assim, que mais contundente. O resto, as outras observações, que são questões mais de ordens, né, de detalhes, eu prefiro passar, né, para vocês em forma de textualmente, né? Mas, enfim, eu queria chamar a atenção porque na qualificação eu lembro que eu apontei a questão do exílio e ficou bem discutido, né? Tu trouxe a questão do exílio a partir do Representações do Intelectual de Said, foi muito uma discussão bem bacana, ela respaldou muito, né? Atendeu nessa questão ali esse vácuo que estava nesse sentido, né? Que havia essa expectativa, né? De uma discussão com relação ao exílio. Mas daí eu só queria fazer alguma observação ainda, que talvez, como tu ainda tem um prazo aí, né, que talvez seria interessante voltar um pouquinho e pensar com relação ao aspecto memória, né? Ele
tu lança várias observações, tu faz uma discussão, né, com a memória, né, pensando na obra, no escopo da obra, na questão ali das discussões, né, acerca do movimento da obra. Tu traz a memória em vários momentos, porque a obra assim, né, permite. Então, e pensando ainda, já vai entender onde eu vou chegar. Na página 23, né, tu comenta que as temáticas de Hasbun, elas dialogam diretamente com essa condição do exílio, certo? Beleza. Aí tu menciona o seguinte, na página 23, que os temas, né, que são abordados nas ficções do autor, né, eles trazem diversas questões subjetivas que estão ligadas à solidão, aos afetos, à migração e à memória, certo? Então, tu vai apontar isso, tu enxerga isso, tu enxerga e tu anota isso. No entanto, eu penso que aqui talvez fosse uma oportunidade de ligar esses temas, né, à condição do exílio, fazer um fechamento aí, apontar, né, a ligação dessas temáticas com o aspecto do exílio. Porque lembra, né, quando eu comentava a respeito do quanto o exílio era importante, deveria ser explorado no teu texto, em função da própria condição do Hasbun, né? Era um escritor de descendência palestina, que agora vive nos Estados Unidos, né? Então, pensando nesses aspectos, né? Acho que seria interessante pensar em amarrar, porque tu comenta exílio e memória, mas eu não percebi um momento em que esses dois se encontram diretamente, né? E há vários outros momentos que isso pode ocorrer, né? Além da página, tu pode fazer isso além da página 23, porque tu discorre várias vezes, como eu falei, a respeito da memória. Então, eu só citei aqui um exemplo, que pode ser na página 23, mas pode ser, pode aparecer em mais de um momento, inclusive, né? E com relação ainda, e eu penso ainda que talvez seria bom refletir um pouquinho sobre o que essa questão, né, da memória estar presente nessa obra, né, pensando no autor, né, o que isso pode nos contar, né, o que isso pode sugerir a respeito então, desse estado de exílio, né? Poderia ser um retorno, né, à sua terra, no caso do autor, a pátria dele. Seria, então, a linguagem aqui proporcionando essa espécie de retorno, entendeu? Então, eu penso que poderia, nesse sentido aí, né, fazer um comentário nessa relação entre memória e exílio. Aqui fica uma sugestão, como eu falei, né? Pensar, né, brevemente ali, citar algo nesse sentido, descrever algo nesse sentido, sobre o uso, né, o emprego dessa linguagem literária para proporcionar esse retorno, né? Pensando aí nesse perfil do Hasbun, né, que eu comentei anteriormente. Então, e eu acho falta também, aí o professor Carlos comentou a respeito eu já vou pular lá para as considerações, né? Lá nas considerações, é porque vai dialogar com o mesmo assunto, né? Lá nas considerações finais, eu diria, eu empregaria as mesmas palavras agora, só que deslocando para as considerações finais. Então, lá, novamente, tu comenta sobre memória, tranquilo, tu comenta sobre exílio, tranquilo, né? Tu faz uma explanação ali, tu retoma, é um modelo, né, de fechamento, essa retomada do que foi escrito, tranquilo. Agora, eu acho que ali também fazer essa amarração entre memória e exílio é uma coisa muito
fácil de resolver, se assim vocês considerarem, né, interessante, mas que está muito associado e é muito latente, né, na obra do Rasbon, né? Então, e tu menciona isso, né, na obra como um todo dele, né, a questão da memória. Então, acho que merece essa atenção aí, né? E aí falando, né, nessa questão da linguagem, isso não ficou, né, não passou desapercebido, né, por ti. Lá em torno da página 30 a 40, por lá, né, 35 talvez, tu faz um comentário, né, sobre o valor, né, da literatura, né? Tu destaca, né, o valor da literatura como um primeiro passo aí para entender, né, os estudos da linguagem. Então, eu penso que tudo que é um diálogo, né, que tu vai tecendo aí. Então, é nesse sentido aí que eu penso que dá para amarrar. Tá? Eu não sei se vocês vão concordar, né? E uma outra questão que eu acho que é na página 84, tu faz um comentário, Amanda, a respeito a respeito ainda do exílio, né? Tu comenta que a dinâmica, né, do exílio seria na 84, seria a dinâmica do exílio seria como um facilitador, né, no que diz respeito às questões de ruptura identitária, né? Assim como dos vínculos afetivos, né? Aí eu faço uma pergunta aqui para te pensar, né? Seria mesmo o exílio tão simplificado assim, tão simplista perceber o exílio como um facilitador, né? Ele é claro que tu vai discorrer mais em alguns outros momentos, mas de repente, depois de tudo que tu escreveu, aí comentar, reduzir o exílio a algo facilitador. Então, eu acho que é um rever, né, eu acho que depois de tudo que tu comentou, acho que não caberia esse facilitador aí, tá? Demais, é como eu disse, eu seria incoerente se eu apontasse além, né, que eu fosse, que eu encontrasse além do que já foi apontado na qualificação, como eu disse, que já super bem atendido aqui. Então, Amanda, como eu falei no início, novamente eu digo, me resta, né, a partir disso, te dar os parabéns, né? É um pequeno detalhe aqui que eu observei e uma bobagemzinha ou outra, depois eu vou passar, né, que é uma questão de metodologia, textual, alguma coisa ali, enfim, tá? Mas eu não vou me estender mais, porque eu acredito que o texto está muito... ele está pronto praticamente, né? Não há muito mais o que mexer nele, né? O trabalho foi conduzido com muito brilhantismo desde... o início é sempre... ele passa por esse projeto natural, né, de ainda precisar revisão e tal, mas depois disso, né, como eu disse, a parte da qualificação, a gente consegue, o professor Carlos, né, estava aí acompanhando, com as suas contribuições também, que foram fundamentais, né, para que esse trabalho chegasse também, né, a esse trabalho que transpira sucesso. Muito obrigada. E eu envio depois, se vocês acharem interessante, eu envio a minha apreciação aqui, escrita. Tá? Muito obrigada. E sucessos. Acho que eu tenho direito a uma pergunta, né?
Sim. A uma ou a duas? Bom, eu vou me restringir a uma, então. Aí, pensando, né, no que eu comentei lá na abertura da minha fala, que eu encaro o trabalho de vocês como um trabalho que inaugura os estudos do rascunho do Brasil, que eu acho isso fantástico, né? Assim, um trabalho mais, né, com mais corpo, mais detalhes, né, com uma reflexão, né, nesse viés aí sociopolítico, como comentaram. Então, pensando nisso, eu gostaria de saber, né, se esse trabalho ele pretende, vocês pretendem dar seguimento, né, ou se ele fica por aqui, se ele despertou, né, uma ânsia de promover o autor, né, de dar maior visibilidade para o autor, né, aqui no nosso espaço. Era só essa pergunta? Sim. Bem, Andréa, nossa, muitíssimo obrigada, né, pela sua leitura tão perspicaz, pelos apontamentos, as sugestões, né, que com certeza vão né, fazer com que o trabalho cresça ainda mais. Então, agora eu vou passar a palavra para a Amanda, para que ela responda, né, aí o que foi solicitado, os apontamentos do professor João Carlos e da professora Andréa, antes da gente finalizar essa primeira parte. É com você. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, imensamente. Eu acho que eu vou passar a vida inteira agradecendo, ainda vai faltar ainda vida para eu poder agradecer a essa banca maravilhosa, né, o professor João Carlos, que é um querido de sempre, né, como ele falou, foi meu professor na graduação, né, então a gente já tem aí uns anos, né, professor, que a gente se conhece. É sempre um professor muito incentivador, que seus alunos sigam a carreira acadêmica, que voltem para a universidade, né, professor? E ele agradece a professora Graciele por ter acatado o meu convite de chamá-lo, né, porque eu sempre vislumbrei ele estar aqui nesse momento, né, tão especial. Agradecer já a professora Andréa também, que está com a gente desde o começo, desde o seminário de dissertação em andamento. Falei isso na qualificação, vou repetir. Os apontamentos da professora Andréa foi o norte de toda a pesquisa. Então, todos os apontamentos que ela fez no seminário de dissertação em andamento foi a cara da pesquisa, ela foi crescendo, ficando consistente a partir daquela primeira análise, né, tão pontual, tão significativa. E agradecer a leitura que vocês tiveram, a disponibilidade do tempo de leitura, os questionamentos, que, sem dúvida alguma, é para enriquecer a pesquisa e para o crescimento da pesquisa. Bom, vou começar a responder as perguntas do professor João Carlos, que eu anotei aqui. As questões que o professor pontuou com relação, desde a dedicatória, é verdade, professor, eu preciso fazer uma revisão na dedicatória, porque foi uma parte que eu evitei muito fazer, inclusive eu mandei a versão final para a professora Graciele sem a dedicatória. Aí a professora falou assim, Amanda, é de praxe fazer a dedicatória, né? Cadê a dedicatória? Professora, eu vou escrever os agradecimentos, porque foi uma parte que realmente eu evitei bastante fazer. Então, por ir prolongando demais essa etapa, acabou que ela ficou assim feita rápida e já mandei, né, a versão final, mas eu vou rever sim toda a organização para ela ficar bem bonita, né? Sim, a questão e as outras questões, sim, eu vou revisar, né, as considerações finais, a parte da página 9 do resumo também, eu vou voltar aí essa parte, né, nesse momento que a gente vai organizar. Bom, assim, a questão do ser boliviano. Esse termo, eu tomei emprestado não tomei emprestado, mas é a partir dos estudos da Magdalena Gonzalez, que é a crítica argentina, né, que eu falei.
ela de 2017, ela trabalha essa questão, mas é no sentido da formação identitária da literatura boliviana, né? Então, é uma cara, assim, qual é a cara desse ser da Bolívia? Porque a Bolívia é um lugar, né, de miscigenação, assim como o Brasil, né, de povo miscigenado. Então, é uma busca que eles têm, mas é no sentido de projeto literário. É mais ou menos como o romantismo fez aqui no Brasil, né? Que quando a primeira geração romântica, no indianismo, né, eles buscam uma cara, né, para esse Brasil. E aí eles pegam quem? O índio. Né? Então, fazendo assim essa analogia, o que como a Magdalena conduz esses estudos, né? Mais ou menos o que aconteceu na Bolívia, né? Eles tentando buscar essa cara, a cara do sujeito boliviano, qual é a identidade, né? No sentido de identidade desse ser, né? E a gente trouxe um pouco para essa questão da pesquisa, justamente para a gente poder entender o processo de formação identitária da literatura boliviana. E talvez não tenha, né, ficado bem assim explicado, né, nessa parte, e aí realmente gera uma dúvida, até porque é um termo, né, que a gente, ser boliviano, né, ainda fica assim bem subjetivo, né, eu vou olhar isso novamente. A questão da subjetividade, assim, professor, eu poderia ter me debruçado sobre o Heidegger, né, da filosofia, mas aí eu fiquei muito com medo, né, porque eu achei que era um terreno muito movediço. E aí nós embasamos com o Guattari e a Sueli Honig, né? Acho que pronuncia assim. E com a questão da subjetividade do ser, né? No sentido dessas experiências, das questões subjetivas, né? Porque, no caso, essa subjetividade, ela parte tanto dessa experiência desse espaço, desse novo espaço, né, já que o tema é o exílio, a grande questão é o exílio, mas essas personagens, elas vêm se exilar aqui, mas obviamente que elas já trazem as suas subjetividades, né, e essas subjetividades vão sendo acrescentadas, né, realocadas, reconstruídas, reinventadas, como eu falei anteriormente e tal, e aí a gente passeou aí pelos estudos, né, de outros autores. A gente não foi beber da fonte da filosofia, né? Mas talvez eu posso pensar também nessa questão, né? A gente vai depois conversar, e a professora Graciele, a gente vai ver, né, para que lado que vai essa questão da subjetividade. Bom, a questão final a da mãe, da Aurélia, né? Não foi nada proposital, assim. Eu pensei em abrir com o pai, fazer a abertura dessa sessão terciária com o pai, porque na obra ele é muito forte a presença dele, né? Ele inicia procurando o pai Titi, ele quer achar, até porque ele é um cinegrafista da Alemanha, na Alemanha, e aí ele quer filmar, descobrir, né? E ele tem essa ambição, assim, almeja descobrir pai Titi, ele é um aventureiro, ele é alpinista, né? Então ele é muito ligado aos espaços abertos na obra. E aí como essa presença dele é muito marcante, eu coloquei ele no começo, aí depois veio as meninas, né? Que é a Mônica, a Heidi, a Trixie, por ordem de nascimento, mas também a presença da Mônica é muito forte na obra. E aí eu apresentei as meninas e finalizei com a mãe. Né? Não foi nada assim proposital, essa questão do silêncio, né? Poderia ter colocado ela no começo para dar essa notoriedade, já que ela é uma personagem silenciada na obra, né? Isso fica muito, muito claro. Mas aí eu vou pensar também, a gente, né? Na hora que eu for fazer fazer as considerações, aí eu vou analisar essa questão dessa ordem. Talvez foi mais pela questão cronológica, porque depois ela morre, né? Aí talvez tenha sido por isso também, porque depois ela vai falecer, né? E aí a obra... Aí começa... Aí há um aumento ainda mais... há uma pulverização muito grande depois que ela falece. É como se ela fosse o elo de ligação, que ainda sustentava ali esses vínculos afetivos dos Hércules. Aí depois que ela falece, a Trixie tenta fazer ainda esse papel, de alguma forma, né? Ela fica lá... procura o corpo da irmã, vai atrás do pai, fica assim, e aí vai para a Alemanha ficar com a outra irmã, com os sobrinhos, cuidar dos sobrinhos, e volta. E
E aí ela tenta fazer esse papel de ligação. Talvez tenha sido por isso essa construção, essa organização, né? A questão qual a importância do texto para a pesquisa? Bom, para quem não sabe, eu entrei no programa para trabalhar poética, né? Para trabalhar poesia. E aí quando eu fui ser orientanda da professora Graciela, que meu orientador do começo ele se aposentou, e aí eu fui destinada, né? Eu agradeço todo dia por ter caído na mão da professora Graciele, né, por ter encontrado a professora Graciele nessa vida acadêmica. Foi um encontro muito, muito bom mesmo. E aí a professora, nós conversamos, e a professora, ela me apresentou, né, a obra, Os Afetos, e eu, em momento algum, hesitei em fazer esse estudo. Na hora que ela me apresentou, ela mostrou as questões que eu estava trabalhando e tal, e se eu gostaria de trabalhar com essa obra, né? Não foi nada impositivo, né, professora? Fique bem claro aqui. E aí foi uma sugestão. E aí, na hora, eu falei assim, professora, olha, eu gosto de desafios, eu vou mesmo, Aí ela falou, não, você lê e me dá uma resposta. Eu falei, não, vou dar uma resposta antes de eu ler, vou dar a resposta depois eu ler. Aí eu fiz a leitura e falei, não, vamos lá, né? E aí, com relação a pergunta, eu vejo, né, como a professora Andréa até mencionou, essa questão de ser uma obra, de ser um trabalho pioneiro, né? Porque quando eu vi que não tinha fortuna crítica, isso tanto deixa a gente motivado para pesquisar, de ser esse pioneiro, né? De ser um trabalho pioneiro nesse sentido, quanto deixa a gente assustado porque não tem aonde se embasar, né? Onde que a gente vai buscar, onde vai construir isso, né? Onde vai construir esse estudo todo. E aí, mas assim, eu acredito que esse trabalho, ele é um trabalho muito significativo para mim, em todos os sentidos, não só acadêmico, mas pessoal também. Esse trabalho foi o que me sustentou até agora aqui, para me manter de pé, né? Porque eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, chegar aqui, e foi ele que me sustentou. Eu até comentei com um grande amigo meu que está por aí assistindo. Falei, olha, se não fosse esse trabalho, não sei, pelas situações que eu passei, né? Pessoais, nesses últimos anos. E aí, é um trabalho pioneiro, é um trabalho que acho que tem uma importância grande, porque, como eu falei, a literatura boliviana contemporânea, ela ainda é uma literatura pouquíssimo estudada, né? Ainda tem esse estigma de literatura ainda periférica, né? Considerada uma literatura periférica, que tem poucos estudos ainda. As obras do Rodrigo Rasbun são fantásticas, porque durante o estudo eu tive contato, né, com as outras obras, né, dele, e é um estudo fantástico, é um estudo belíssimo. Eu acho que tem muito esse trabalho, assim, a nossa ideia é que ele contribua para os próximos estudos, né, que venham a existir do Rasbun ou de outros escritores pós-modernos, né, contemporâneos, também que ele tenha essa importância, né, e possa dar um norte, uma direção também, né, para esses estudos. Agora a professora Andréa. Eu vou responder a professora Andréa. Professora, a questão da memória, a senhora sabe que eu fiquei pensando muito nela depois que a senhora sugeriu o Said, porque fica muito marcante na obra do Said. E o próprio Said, ele fala para a gente que o ser exilado é o ser que está no entrelugar, porque ele está ligado pela memória afetiva ao lugar que ele deixou, e ele tem que criar novas memórias afetivas com aquele espaço que ele está se realocando nesse espaço, né? E aí foi onde, assim, ficou bem forte a questão da memória, né? Talvez a questão, assim, do tempo também, né? Da gente pensar como que ia reorganizar essa questão da memória, mas a memória é um ponto muito, muito interessante e para ter, né, uma abertura, para ter essa questão. Essa questão das questões subjetivas com relação à memória também, porque a gente nota que a partir do exílio, essas personagens
elas desenvolvem, né, como até tentando responder a pergunta do professor, elas desenvolvem várias outras questões subjetivas, né? E eu acho que cruzar isso com o exílio também bem interessante também. E o outro ponto, a questão do exílio como facilitador. Eu acho que talvez eu tenha usado esse facilitador de forma assim, não tão pensando, né, na carga semântica que ele ia trazer para essa altura do texto, né? Mas isso também eu vou rever. Com relação ao trabalho, parar por aqui, eu não pretenderia, né? Por mim, a gente vai seguindo, né, professora? A gente vai seguindo, porque realmente eu gostei de estudar, eu desenvolvi uma relação afetiva, né? Diz que a gente não pode ter essa relação afetiva com o trabalho de pesquisa, né? Tem que ser algo profissional. Mas eu desenvolvi uma relação afetuosa com essa questão, com esse tema, com o Rodrigo Hasbun, com a questão do exílio, com a questão histórica, né? Então, assim, é uma área que eu gostei de estudar, completamente nova, eu nunca tinha estudado nada, né, até a professora Graciele me apresentar as teorias e a obra, e, assim, eu não pretenderia parar por aqui, né? Quem sabe ele vai para um doutorado, esse trabalho, né? Vai se desmembrando aí para um doutorado, né? Vamos ver. Eu acho que é isso, tentando responder a vocês, é isso. Certo, obrigada, Amanda. Professor João Carlos, o senhor queria fazer um comentário? Eu quero fazer um comentário sim, sabe por quê? Porque eu acho que está havendo um excesso de preocupação da Amanda. Amanda, quando eu fiz as colocações, veja bem, você não tem que fazer mais nada, Amanda. Eu apenas provoquei a você para que você falasse. Então, por exemplo, você não precisa explicar mais nada sobre a questão de ser boliviano, não. Eu só queria que você trouxesse a lume até para o público conhecer mesmo o assunto, porque quando a gente estuda a questão do ser nas literaturas, a gente sabe desse link com a questão da nacionalidade, da busca da identidade. Uma outra coisa que eu queria deixar claro também é que, assim, Andréa e Amanda, eu estudo Heidegger desde 85. Então, não é que todo mundo tem que pegar o Heidegger, porque ele é realmente, ele é o maior dentro da questão existencial do ser. Mas sabe o que me incomoda? Que não é o seu trabalho, Amanda. É que eu tenho visto a banalização de muita gente que coloca assim, a subjetividade do ser. A coisa ficou tão banalizada, tão vazia, que às vezes pega um teórico de pequena monta que nem leu direito a filosofia, ou que não foi na fonte. Entendeu, Graciela? Por isso que eu queria falar. É só para fazer essa marcação. Então, Amanda, você não precisa fazer nada em relação a isso também, não. E depois que ela falou do Heidegger, que ela sabe que eu trabalho com Heidegger há muito tempo. Né? Era exatamente isso. E aí eu lembrei de uma coisa interessante, rapidinho, que eu não falei no início, agora eu quero falar rapidinho. Quem sabe ainda dê tempo, Graciele e Amanda, eu acho que a André vai concordar, o trabalho está tão lindo. Gente, coloca uma epígrafe nesse trabalho. Faltou uma epígrafe linda nesse trabalho, só isso que falta. Aí eu vou dizer assim, gente, a epígrafe, é isso, uma epígrafe, para dar aquela abertura assim, sabe? Genial no trabalho. É por isso que eu queria só fazer essas colocações, não é nada demais, não. Você não precisa se preocupar em mexer no texto, não, mano. Tá ótimo, tá perfeito. Já tá acabado, já, o texto acabou. Era só isso, professor Graciele, que eu queria acrescentar. Certo. Obrigada, professor João Carlos. Andréa? Eu, da minha parte, Graciele e Amanda, eu queria agradecer a possibilidade de ler esse trabalho, que foi um trabalho assim, muito significativo para mim, me acrescentou muito, aprendi muito com ele também. Né? Foi um prazer, de verdade. Então, certo. Nós é que agradecemos imensamente, né, todo esse trabalho de leitura, né, e de todos os apontamentos que nos ajudou muitíssimo. Acho que houve uma colaboração, né, muito interessante entre nós, o trabalho conjunto mesmo. Então, agora eu peço licença, né, a nossa audiência, porque a banca vai se reunir reservadamente, né, vamos sair agora aqui da sala, para fazer o veredito e voltamos com o comunicado, né, da decisão final. Certo? A gente vai para onde agora, professora? Só uma pergunta. Para onde que sala a gente vai? Um mundo paralelo. Já está lá no WhatsApp. Tá. O link, é aquele. Então, pode sair, fechar, que aí depois a gente... Tá. O Elson, eu consigo ver o chat?
Vou disponibilizar agora, tá? Ah, tá bom, obrigada. Pra ver se tem alguém lá. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Tá aparecendo aí para você? Não, ainda não. Aparecendo só aqui o chat privado. Clica bem em cima, tem comentários lá em cima. Aí você consegue. Aí você consegue ver. Ué, a entrada, tá? Ai, tá aqui o pessoal. Ai, que legal. Ai, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo. Ai, minhas alunas! Ai, que lindas! Tô tendo entrada. Gente, é muita gente. Meet. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Peraí. Olha, minhas irmãs, meu cunhado. Ai, deixa eu ver se eu consigo falar com todo mundo. Minha prima de Natal, Fernanda. Beijo, prima. Ai, meus amigos do mestrado, Lucy, Fernanda, outra Fernanda. Ai, Maria Souza. José Júnior, meu amigão. Beijo, Júnior. Minha mãe. Ai, mãe. Ah, Lídia. Chico. Carol. Kelmo. Jaque. Oi, prima. Ai, que legal. Edmilson. Andressa. Cláudio. Ei, Cláudio, daqui a pouco é a sua, hein? Daqui a pouco nós vamos lá. Minha madrasta. Ai, Celeste. Um beijo. Meu primo, lá de Natal. Meus alunos. Ai, meus alunos estão aqui. Ai, que lindo. Ai, vocês estão tão parte disso. Neto. Obrigada, Neto. Ai, professor Hélio, meu Deus. Ai, que lindo. Muito obrigada, professor. Uma honra. Suas palavras. Ai, gente, todo mundo. Muito obrigada por tudo, por tudo. Ai, que linda minhas alunas. Minha mãe aqui de novo, mãe. Ai, meu pai! Oi, pai! Ai, meu pai, obrigada, pai! Ai, que lindo! Obrigada, gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. Ai, a Lucinéia, Lu! Oi, Lu! Ai, nem acredito que esse dia chegou, né, Lu? Ah, Maria. Ah, tia Socorro. Oi, tia. Ai, tia, obrigada. Obrigada por a senhora estar aqui. Lá de Natal. Pessoal de Natal, no Rio Grande do Norte. Ai, professor Hélio, imagina, o prazer foi todo meu, todo meu. O senhor é inspiração, um exemplo, é um prazer imensurável ter sido sua aluna.
Ai, gente, muito obrigada a todo mundo, viu? De coração mesmo. Opa, que tem mais comentário aqui, peraí. Ai, minhas alunas. Ai, meu Deus, eu amo demais esses meus alunos. Meu Deus do céu. Ai, são perfeitos, meus alunos. Adriana. Lucy. Tem gente demais, né, Lucy? E aqui a gente fica em poucas telas, fica só a gente e não dá para ver. Então você tem a impressão que não tem ninguém. Não dá para ver. Ai, que legal. Ah, nós somos, né, Lúcia? Nós, né? Todas nós somos lacradoras, né? Batalhadoras demais. É assim mesmo. Só festejar, né, mãe? Cadê? Não, calma, mãe, calma. Vamos ver qual vai ser a resultado. Mas nós vamos já festejar, mas eu já falei assim, que eu vou festejar de qualquer, independente do resultado, porque chegar até aqui é uma vitória muito grande, né? Quem convive mais comigo, mais próximo, minha família, sabe que o negócio foi tenso, né? Até porque, quem não sabe, eu não sou de Porto Velho, eu sou de Rio Branco, e aí eu tive que sair daqui, deixei 2 filhas pequenas aqui, e toda semana eu ia para Porto Velho, todo final de semana eu voltava para cá, para Rio Branco, então não é fácil. Conheço essa estrada Rio Branco-Porto Velho mais do que todo mundo. Ah, Isabela. Oi, filha. Meu amor da minha vida, filha. Meu amor, a mãe tá aqui, filha. Daqui a pouco a gente vai se encontrar, tá? Isso tudo aqui é por você e pela sua irmã, tá bom? Ó, o seu Machado de Assis eu coloquei aqui, ó, para dar sorte. Esse Machado de Assis aqui é da Isabela. É mesmo, Júnior? Cadê? Tô esperando, Júnior. Bota aí para gelar esse negócio. Ai, que linda, ela mesmo que escreveu. Ganhei até presente do meu amigo Júnior. Opa, vamos lá. Voltamos. Vamos esperar o professor João Carlos. Estou aqui já. Oba! Deu certo. Deu tudo certo. Bem, então eu vou ler, né, agora a ata do que foi decidido, né, nessa nossa rápida reunião. Aos 17 dias do mês de novembro de 2021, às 15 horas, horário de Rondônia, realizado via plataforma StreamYard e transmitido pelo YouTube, foi realizado o exame de defesa da mestranda Amanda Agna da Silva Gutierrez, cuja dissertação intitula-se Espaços Entrelaçados, Cicatriz do Exílio no Espaço Familiar em Os Afetos, de Rodrigo Rasbum. A banca examinadora foi composta pela professora doutora Graciele Marques, presidente e orientadora, PPG Mel Unir, professora doutora Andréa Moraes da Costa, examinadora interna, PPG Mel Unir, e professor doutor Paulo Eduardo Benites de Moraes, examinador interno, PPG Mel Unir, e professor doutor João Carlos de Souza Ribeiro, examinador externo, UFAC. Observando o tempo regulamentar, os examinadores arguíram a candidata sobre a dissertação apresentada. Após o processo de arguição e defesa, foi suspensa a sessão pública e, em sessão secreta, os examinadores atribuíram o resultado. Reaberta a sessão pública, foi anunciado o resultado. A candidata foi aprovada, sendo-lhe concedido o prazo de 60 dias para proceder aos devidos ajustes e exigências feitas pela banca examinadora e inserir a versão final da dissertação no SIGA, conforme procedimentos previstos
no sistema para a devida homologação pelo colegiado do programa, em conformidade com o que estabelece o regimento do curso. Eu, Graciele Marques, orientadora da dissertação, lavrei a presente ata, que segue por mim assinada e pelos demais membros da banca examinadora. Então, parabéns, Amanda. Parabéns. Obrigada. Ai, muito obrigada. Por toda essa etapa e por estar vivendo agora esse momento, né, de vitória. A gente, né, tem aí uns pequenos ajustes para fazer nesses 60 dias, mas é o tempo suficiente, né? Você sempre se mostrou uma aluna super dedicada, disciplinada também, que pese tudo, né, que você passou e que todos nós, né, de alguma forma passamos nesse período que foi muito difícil. Então, meus parabéns, né, desejo êxito enorme, né, para você, que você consiga. Enfim, eu estarei aqui aberta, né, para a gente poder seguir, né, com a pesquisa, com artigos, que você leve isso mesmo para a sua vida acadêmica, profissional, né, que você dê continuidade, porque você é realmente uma pesquisadora, né? Obrigada. Eu quero dedicar essa dissertação. Não sei nem se eu vou conseguir falar. Eu quero dedicar em memória à minha avó, que faleceu esse ano, vítima de Covid, né, em fevereiro. Então, eu vou dedicar a ela em memória. Foi muito difícil fazer após o falecimento dela, né, poder conduzir todo esse estudo até aqui, mas eu quero já pontuar o agradecimento imensamente à professora Graciele. A professora Graciele é um ser humano de extrema, além de todo o profissionalismo, de toda a competência, de toda a dedicação, de toda a disponibilidade, né, a condução da pesquisa, mas é uma pessoa muito humana. E quando aconteceu isso comigo, ela prontamente, né, a gente sabe que o orientador não tem essa atribuição, né, de estar levantando a gente, dando esse aporte psicológico, mas a professora Graciela, ela é muito humana, e nesse sentido ela me entendeu muito com relação a isso. Então eu quero deixar minha gratidão, professora, para a senhora sempre, né, por tudo, pela condução do trabalho, aos professores, né, o professor João Carlos, a professora Andréia, pela parceria, pela disponibilidade, por tudo. Quero agradecer a minha família, né, que são o meu suporte, meu aporte todo. As minhas filhas, que são o amor da minha vida, né? A minha filha mais velha até falou assim para mim: mãe, eu acho que eu vou fazer mestrado quando eu crescer. Eu falei: por quê? Ela disse assim: porque parece que é tão legal isso, porque a senhora só fala disso. Que lindo. Então, eu quero deixar o exemplo, né, para elas, agradecer toda a minha família, todos os meus amigos, os meus alunos que estão aqui no chat, meus alunos queridos que me acompanharam todo esse tempo, né, durante a pesquisa. Eu sempre conversava com eles sobre esse processo, e eu espero também que eles entrem na universidade, sigam também na universidade, e... Enfim, aos meus amigos do mestrado, da minha sala, os meus colegas, né, de turma, que nós compartilhamos aí todo esse processo, todos os conhecimentos, aos professores do MEL, das disciplinas, a coordenação do MEL, né, pela pessoa do Ellison que está aqui. Então, quero agradecer mesmo de coração a todo mundo, a Deus, né, primeiramente, antes de tudo, por ter segurado a minha mão até aqui, não ter me sustentado. E é isso. Acho que é isso. Está todo mundo agradecido. Ótimo. Então, acho que é isso. Não sei se os demais queriam comentar algo mais. A gente dá por finalizada essa sessão. Eu só queria falar uma coisa, assim. Eu queria agradecer. É para você, tá, Graciela? Eu quero agradecer porque você ter aceitado o meu nome para participar, não é? Com o externo, membro externo, porque a Andréa também sabe o que eu vou dizer. Há uma relação afetiva também, não é? A minha com ela, porque é uma aluna de longa data. Mas é normal isso, né? O aluno convidar o professor que tem intimidade, que conhece mais tempo, não é? E aí, sabendo que aí era uma outra etapa. E eu lembro bem que a Amanda submeteu a um concurso aqui no outro mestrado, mas eu falei assim, tenta fazer na Unir também.
Então, é verdade. Não é? Acaba que a pessoa vai para o lugar certo. E eu quero colocar no final essas palavras interessantes, que são bonitas. Acontece o contrário, Amanda. Por exemplo, há orientações que são casamentos, há orientações que são, fala de forma poética, que são divórcios. É horrível isso. Mas há orientações que são eclipses. Houve um eclipse aqui entre você e a Graciele. Então, quando eu li o seu texto, eu vi a Graciele. E aí, quando eu vejo a Andréia, que eu lembrei lá da outra, da fala dela da qualificação, ela esteve presente no projeto. Então, eu vou dizer para você o que eu disse para elas, esse trabalho, com certeza, foi escrito a 6 mãos. Então, assim, você está no lugar melhor, com as melhores pessoas do mundo. Então, eu agradeço imensamente por você ter me aceitado, Graciele, como membro externo da banca. Estou à disposição para o que vocês precisarem, se houver outras bancas, outros candidatos, se você achar que vale a pena a minha leitura. Você sempre viu como é que eu trabalho. Eu sou uma pessoa que gosta de olhar no detalhe, mas sempre para colaborar e construir o texto do aluno, né? Eu digo até que eu sou de uma geração que está acabando, né, André? É horrível dizer isso, porque a gente vê no detalhe, a gente quer ver a edificação do texto do aluno. Agradeço imensamente de ter conhecido você, André. Você tem uma fala muito didática, muito precisa. A gente ouve você falando, André, a gente vê o trabalho todinho, o percurso, eu vi o percurso da Amanda na tua fala. Então, assim, parece que eu já conheço vocês há muito tempo. E, Amanda, meus parabéns enormes para você. Obrigada, professor. Eu não vou redundar o que elas já falaram. E muito obrigado a você também por ter me convidado para participar da sua banca. Havia tantos colegas já na universidade, você foi aluna de tantos professores, e você a mim me escolheu. Então, humildemente, eu agradeço. Para mim foi um privilégio participar da tua banca com as colegas aqui presentes. Prazer é todo meu, professor. Prazer é todo meu. Eu agradeço, professor João Carlos, agradeço também as palavras da Graciele, da Amanda, com relação às minhas sugestões, mas, acima de tudo, né, eu colocaria a mão da orientadora. Né? Eu me volto aqui para a orientação, porque o processo que houve e que eu tive a grata, né, a grata felicidade, tive essa felicidade de poder participar, foram apenas com sugestões, porque o desenvolvimento ficou todo a cargo da Amanda e da Graciele. Então, eu devolvo, né, essas palavras e atribuo a Graciele mesmo, mas agradeço a delicadeza sua, e assim como a da Amanda e da Graciele. Eu vou fechar aqui minha fala dizendo, eu gosto muito dessa palavra que ela vem lá do espanhol, que é encantada, né? Eu estou encantada com o trabalho, com o resultado. Então, para finalizar, parabéns de boca cheia para a Graciele e para a Amanda. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Então, eu dou por finalizada essa sessão. Um abraço a todos e vamos continuar aí nos cuidando. Sim, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, professores. Obrigada, professora. Boa tarde. Nos encontramos em outras oportunidades. Sim, com certeza.